1 de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Bom, eu quero tratar hoje sobre o crescimento espiritual dos salvos. Vocês bem sabem que esta carta de Pedro foi enviada aos forasteiros da dispersão daquela região do sul da Galácia, melhor dizendo, do norte da Galácia, região que Paulo não visitou na sua primeira viagem missionária. Vocês se lembram que Paulo, na primeira viagem missionária, foi para a província da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, que ficava no sul da província da Galácia. Pedro agora está enviando esta carta àquela província que Paulo não chegou a visitar, mas que tem igrejas lá, tem irmãos lá. E quando Pedro escreve esta carta, a perseguição religiosa já tinha começado. É muito curioso isso. Vocês se lembram que Pedro tem o apostolado para os judeus, e ele escreve para comunidades de crentes judeus. E na época do imperador Cláudio, os judeus já tinham sido expulsos de Roma, e depois de Cláudio vem Nero, e Nero começa então, sobretudo do ano 64 em diante, a perseguir os cristãos, e esses irmãos estão sendo dispersos pelo mundo, eles são forasteiros no mundo. E nesta carta, até agora, Pedro tratou primeiro da esperança que nós temos em Cristo, no mundo de perseguição, no mundo de sofrimento, no mundo onde você muitas vezes tem sua liberdade restringida, tem seus bens saqueados, você precisa se alegrar na herança eterna que você possui. Sua casa não está aqui, sua herança não está aqui, sua pátria não está aqui. Apesar das situações mais difíceis, você ainda pode se alegrar, porque a sua herança é eterna, imarcessível, imaculada nos céus. Depois Pedro ainda tratou nesse capítulo 1, a partir do verso 12, versículo 13, sobre a necessidade de, enquanto caminharmos aqui, termos uma vida de santidade. A nossa peregrinação aqui precisa ser neste mundo, mas nós deste mundo não somos. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós.
Vivemos no mundo, mas a cosmovisão, os valores, os princípios que regem a nossa vida não são os princípios que regem no mundo. O mundo está posto no maligno. Eu não sei se você fica observando esses fatos. Por exemplo, agora na feira do livro no Rio de Janeiro, houve um entreveiro lá, né? Porque o prefeito Crivella mandou recolher algumas obras de literatura infantil, e porque aquelas obras estavam induzindo crianças a uma sexualidade precoce e ainda induzindo as crianças a toda sorte de degradação moral na área sexual. Eu recebi no meu e-mail algumas gravuras desses livretos, e de fato são coisas pavorosas, induzindo crianças a sexo, a homossexualismo, a sexo com animais e daí para frente, coisas assim que seriam proibitivas para 18 anos, quanto mais para a literatura infantil. E a justiça já está contra a decisão do prefeito, achando que tudo é normal, que tudo é comum, que tudo isso aí mesmo, que o mundo é esse mesmo, e confundindo uma coisa entre você ter tolerância e você dar o seu aval. Uma coisa é você respeitar quem pensa diferente de você, outra coisa é querer impor o que as pessoas querem e pensam para a sociedade como valor que é aceitável e aplaudido. O que o Pedro está mostrando nesta carta é que você está nesse mundo, mas você não vive de acordo com o que esse mundo pensa. Você liga a sua televisão, está lá a reportagem, está lá uma análise, está lá uma cosmovisão, está lá uma visão de família, uma visão de sexo, uma visão de valores morais. E você, mesmo vivendo nessa sociedade, você é regido por outros valores, por outros princípios, pelos absolutos de Deus, e não pelo relativismo do mundo que jaz no maligno. Então Pedro, no primeiro capítulo, mostra como é que nós devemos viver assim. Neste texto lido de hoje, Pedro vai tratar do crescimento espiritual dos salvos, e ele dá alguns passos necessários para esse crescimento. Então, pouse seus olhos aí no capítulo 2, versículo 1. Primeira coisa, para você crescer espiritualmente, você precisa do despojamento do pecado. Vamos ler o verso primeiro comigo? Vamos lá? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Então, vamos entender a palavra despojando. Despojar aqui traz a ideia de uma roupa que está suja, está enlameada, que não é própria mais para o uso, maculada pelo pecado, manchada pelo pecado, e você agora que é salvo, você que tem uma herança no céu e que tem vida de santidade na terra, você agora não pode mais usar esses trajes maculados, manchados, contaminados pelo pecado. Então você faz o quê? Despoja, retira de você, como você tira uma roupa suja e joga no cesto para ser lavado. Mas o que você deve se despojar? Primeiro, de que aí? De toda maldade, não de maldade, mas de toda maldade. A palavra maldade, a palavra no grego kakia, ela é a base, talvez seja o termo genérico de onde procedem todos os outros pecados. Ele está dando uma lista de pecados, e ele está dizendo que todos os demais pecados vão proceder da maldade. Da maldade é o termo geral de onde os outros decorrem. O pecado gera da maldade. O pecado é uma maldade contra Deus, contra o próximo, contra você mesmo. E você deve se despojar, além de toda a maldade, e começa a categorizar. E dolo. A palavra dolo significa o quê? Quem pode me dar uma definição de dolo? Vontade. Eu estou meio surdinho, não estou escutando. Vontade.
Vontade, é vontade? Não, quem pode me dar uma definição de dolo? Não seria vontade. Encanto, também não é encanto. Engano, talvez engano está bem próximo. Intencional, o dolo é, na verdade, um espírito traiçoeiro. É exatamente com esse propósito de enganar, é de você mostrar uma coisa assim, aparentemente, mas lá por trás a intenção é outra, é ter duas caras, é de você fazer o mal, mas tentar ocultar o mal que você fez. Isso é dolo. Eu faço com aquela intenção maldosa, mas aparentemente não é maldoso. Eu faço de conta tudo bem, que eu estou fazendo legal, que eu estou fazendo com boa intenção, mas lá por trás eu tenho uma intenção ruim. Isso é dolo. Isso é dolo. É por isso que na fase do crime você tem o crime doloso, o crime o quê? Culposo. Qual que é mais grave? É o culposo ou o doloso? É o doloso. Eu posso cometer um crime sem intenção de fazê-lo. Por exemplo, eu estou dirigindo meu carro, de repente deu uma barbeiragem lá e bati no outro, e o outro foi atingido. Eu não tinha intenção de ir lá e bater meu carro no outro para machucar o outro. Então esse crime é culposo. Agora, diferente é quando eu saio com a intenção de ferir você, firo você e me escondo para que ninguém perceba que eu feri você. Isso é dolo. Isso é dolo. É doloso, é intencional, é traiçoeiro, é proposital. Mas o que mais aí? Você precisa tirar essa roupa suja, despojar de mais o quê? De hipocrisias e invejas. O que é hipocrisia? Quem pode me dar uma definição de hipocrisia? Falsidade. A palavra hipocrisia na língua grega é a mesma palavra que era usada para o ator. O que é um ator? É alguém que desempenha um papel que não é a sua vida real. Então o hipócrita é aquele que assume um papel de benemérito, de justo, de santo, de bem intencionado, mas na verdade ele é outra pessoa. Ele é mau, ele é sujo, ele é corrompido, a intenção dele é má. Então você vê discursos de pessoas assim que você vê, se dá vontade de bater palma, tão bonito que é. Mas aquele discurso esconde muitas vezes uma intenção maligna. Isso é hipocrisia. Qual era o exemplo clássico no Novo Testamento de hipocrisia? Os fariseus. Os fariseus se apresentavam como gente muito santa, e Jesus ilustrou-os como sepulcros caiados. Aqui no Brasil, no dia dos finados, 2 ou 1 de novembro, 2 de novembro, via de regra as pessoas pintam as sepulturas, passam cal. Você chega lá, está tudo branquinho, por fora está tudo limpo. Se você abre, ali dentro está a decomposição de um corpo. Esse é o fariseu, esse é o hipócrita, que está muito bonito por fora, mas está podre por dentro. Mas ele diz o seguinte: você precisa se desvencilhar também de invejas. A palavra inveja, na língua grega, significa que você quer ocupar o lugar do outro e possuir o que é do outro. Qual o problema do invejoso? Qual o problema do invejoso? Ele não só deseja o que é do outro, primeiro ele não é feliz com o que tem, ele não é grato, ele não é feliz com o que tem. Para ele ser feliz, ele acha que ele tem que ter o que é do outro, ele tem que ocupar a posição do outro. O outro é promovido, diz: não, eu que queria ter sido promovido no lugar dele. O outro é honrado, não, eu que gostaria de ser honrado no lugar dele. Esse sentimento, irmãos, é cruel, e eu vou lhe dizer que nós temos sementes desse pecado dentro do nosso coração.
a ponto de nós termos mais facilidade em chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Ninguém inveja quem está sofrendo, ninguém inveja quem está doente, ninguém inveja quem está enlutado. Aí a gente até se aproxima, mas quando o outro é promovido, aí a gente pensa, não, eu que devia estar lá. Eu não me alegro com a vitória do outro. Isso é o quê? Inveja. Então Pedro está dizendo que você precisa tirar isso de cima de você. Não combina com a sua vida de uma pessoa salva. Inveja. Você tem que ser grato a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você tem. Segunda coisa que o texto está dizendo, aí a outra coisa que o texto está dizendo é o seguinte: hipocrisias e invejas e mais o quê? E de toda sorte de maledicências. Dá a impressão que Pedro está dizendo que tem vários tipos, tonalidades de maledicência. O que é maledicência? A palavra grega catalalia. Falar mal dos outros. Eu acho que esse problema não tem mais, né, gente? O negócio da igreja está tão boa hoje que não tem mais esse negócio não, né? Tem gente que tem um esporte preferido, fala mal dos outros. Tem gente que parece até ter um ministério na igreja, sabia? Fala mal dos outros. Ô, gente, nós devemos falar bem das pessoas, mas o que é triste, irmãos, é que se nós formos honestos, todos nós precisamos botar a boca no papo, não? E por mais santo que você seja, num dado momento você dá uma escorregada, dá não? Fala mal do governo, ninguém fala mais, né? Fala nada, né? Fala mal de político também, ninguém fala mais. Fala mal do Brasil também, ninguém fala. Fala mal da sogra, bom, ninguém fala. Fala mal dos irmãos, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do presbítero, do diácono. Fala mal da empresa, do empresário, do empregado. Ô irmãos, a nossa língua é complicada, não? É por isso que Pedro está falando toda sorte de maledicências. Ele bota o negócio no plural e ele abre o leque. Você é salvo, meu irmão, sua língua precisa ser convertida. Porque se você ocupar-se dos seus pecados, você não vai ter tempo de falar dos pecados dos outros. Então, acho que nós podemos tomar algumas atitudes práticas, né? Se você chegar num ambiente que um grupinho fala mal dos outros, dá uma saída. Não contribua com aquilo, não. Não coopere com isso, não. Não leve adiante isso, não. Isso não combina com você e comigo, como crentes em Cristo Jesus. Bom, nós estamos falando de crescimento espiritual. A primeira coisa é o despojamento do pecado, mas a segunda coisa para você crescer espiritualmente está no versículo 2, é a sua dieta espiritual. Pode ler comigo o verso 2 e 3, vamos lá? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Veja bem que Pedro passa daquilo que você tem que jogar fora para aquilo que você precisa desejar. Pedro passa da experiência do fato de você ter que despojar para aquilo que você precisa beber. E ele compara o crente como alguém recém-nascido, no sentido do alimento. Qual é o alimento que ele deseja aí? O leite espiritual, o genuíno leite espiritual. Agora pense comigo, agora eu vou pedir uma orientação para as mães aqui. A criança recém-nascida, que é brefos, que é a criança lactante, a criança do peito, a criança que está mamando. Criança que está mamando deseja mamar? Quando a criança que saudável chora? Quando? Quando ela está com fome? Quando está precisando tomar banho?
Quando a criança mama, ela mama de forma o quê? Regular. Já pensou uma criança que só mama, e ela só mama uma vez por semana? As mães conhecem essa criança aqui? E aí Pedro está dizendo, olha, vocês crentes deveriam imitar as crianças recém-nascidas e desejarem de que maneira? Ardentemente. Bom, eu sei que vocês desejam ardentemente, como uma criança recém-nascida, ler a Bíblia, não é isso? Todo mundo lê a Bíblia desse jeitinho. É assim? Por que às vezes nós não crescemos espiritualmente? Por que nós nos tornamos adultos, mas bebês espirituais? É porque não tem jeito de você crescer sem você se alimentar. Como uma vez por semana e vai ver como é que vai ser seu crescimento. Não tem jeito. Então você precisa se alimentar periodicamente, sistematicamente, como uma criança recém-nascida mama no seio da sua mãe. Mas agora Pedro não trata apenas da regularidade da dieta espiritual, ele trata também da qualidade da dieta espiritual. Você vai desejar o quê? O leite genuíno. Tem leite contaminado? Se você toma um leite contaminado, o que acontece? Você tem uma infecção intestinal, é um problema sério. Vocês acham que hoje tem alimento contaminado? Você liga a sua televisão, tem sermão contaminado? Você compra um livro, o livro, a teologia dele é um leite contaminado? Você escuta uma música, a letra da música é leite contaminado? Então o que você precisa fazer? Você precisa desejar comer como uma criança recém-nascida, mas você precisa ser um adulto espiritual para saber se o leite está bom ou não está bom, se a comida está boa ou não está boa, se a dieta é saudável ou não é saudável. Porque muitas doenças que nós adquirimos vêm o quê? Pela boca. Se a gente come mal, a gente fica doente. Crente que come qualquer coisa, que escuta qualquer coisa, que se alimenta de qualquer coisa, que lê qualquer coisa, que escuta qualquer tipo de pregador, que não tem critério para ler um livro, ou que não tem filtro para saber se a qualidade do alimento é boa ou não, vai adoecer, vai enfraquecer. Esse alerta que Pedro está fazendo para você e para mim. Agora, notem vocês, para que você vai se alimentar regularmente de comida boa? Olha o verso 2, parte B. Para que, olha o propósito, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Então, você quer um crente que cresce, que amadurece, que é adulto espiritual? É um crente que despoja-se das coisas ruins e se alimenta daquilo que é bom, certo? Bom, a constatação está no verso 3, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ora, se você entende que Deus é bondoso, você vai entender uma coisa maravilhosa. Está falando de alimento? A Bíblia é para você e para mim um banquete com iguarias variadas e iguarias saudáveis. A Bíblia é leite para o infante, a Bíblia é pão e carne para o adulto, a Bíblia é mel, a Bíblia é alimento. Então esse banquete está aí à sua disposição. Deus prepara para você uma mesa. Agora você pode ter uma mesa e um banquete e ficar lá no canto comendo pão dormido com mortadela. Você pode empanturrar seu ventre de farinha com água. Deus está dizendo, se alimente, é um banquete. Deus é bom, Ele preparou isso para você. Usufrua, beba, coma, desfrute.
Ô meus irmãos, na medida em que você vai estudando a Bíblia, vai se alimentando da Bíblia, e lendo a Bíblia, e meditando na Bíblia, e ouvindo a Bíblia, é que você vai criando gosto, desenvolvendo apetite apurado, percebendo os sabores, recebendo os nutrientes. Isso tudo vai se tornando carne, músculos, ossos, vitalidade espiritual, para que quando você tiver que enfrentar lutas, a palavra de Deus vai reger você. Quando você for tentado, vai fazer como Jesus está escrito. Quando vier a proposta do diabo, você não vai se render, está escrito. Mas se a palavra de Deus não estiver na sua mente, não estiver no seu coração, quando você for pressionado, você não tem ferramentas para lidar com isso, você não tem a espada do Espírito para lidar com isso. Pois bem, vamos adiante agora para o terceiro ponto. Para o nosso crescimento espiritual, é muito importante você entender a posição de Cristo. Versículo 4, pode ler comigo? Vamos lá? Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então note você que Pedro passa para outra metáfora. Ele usou a metáfora da roupa suja, ele usou a metáfora do leite, agora ele passa a usar a metáfora da pedra. A pedra. E qual é a palavra dele? Chegando-vos para ele. Ele quem? Cristo Jesus. Como é que você vai ter uma vida de crescimento espiritual? Se você vai se achegando para ele, se aproximando de Cristo, tendo comunhão com Cristo. Mas para você ter comunhão com Cristo, a primeira coisa que você precisa fazer é saber quem ele é. Qual é a imagem, qual é o emblema, qual é a figura que Pedro traz aí para nós? Ele é o quê? Pedra que vive. Bom, parece-me que a metáfora é quase contraditória, né? Porque você não consegue entender pedra viva ou pedra que vive. Mas por que ele usa a figura da pedra? Porque ele está pensando na igreja como um edifício. E o que Jesus deixou claro para os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe, em Mateus 16, 18? Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa que eu preciso entender é que Cristo é o grande fundamento sobre o qual você e eu estamos edificados. Ninguém pode lançar outro fundamento. Não pode ter outro Salvador, não pode ter outro mediador, não pode ter outro Senhor, não pode ter outro dono da igreja, não pode ter outro edificador da igreja, não pode ter outro protetor da igreja. Você precisa entender que ele, Jesus, ocupa o lugar central nesse processo. Ele é a pedra que vive. Vive porque morreu e ressuscitou, e está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Agora notem que Cristo tem reações diversas em relação a ele. No verso 4, ele vai mostrar duas coisas. Primeiro, essa pedra que vive, ela foi o que primeiro? Rejeitada. Rejeitada por quem? Pelos homens. E em relação a Deus? Mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, preste atenção que a maneira do homem ver e a maneira de Deus ver pode variar gritantemente. Deus olha para esta pedra que vive, que é o seu filho, e diz: essa pedra é eleita e preciosa. O homem olha para essa pedra que Deus diz ela é eleita e preciosa, e faz o que com ela? Rejeita. Por que as pessoas rejeitam a Cristo, irmãos? Porque ele é ruim? Porque ele é mau? Porque ele não é digno? Porque ele não merece confiança? É por isso que os homens rejeitam a Cristo?
Aí revela a perversidade do coração humano, que quando você rejeita o que é mal, você está sendo justo, mas quando você avalia e sabe que é justo e bom, é precioso, e ainda rejeita, isso retrata a malignidade do nosso coração. Não foi isso que está escrito lá em João 11, capítulo 1, versículo 11? O que está escrito lá? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não foi este o grito dos judeus? Não queremos que este reine sobre nós. Quando Pilatos estava lavando as mãos em relação ao julgamento de Cristo, o que é que esses judeus gritaram em Jerusalém? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Ou seja, Jesus, o amado do Pai, o eleito do Pai, enviado pelo Pai, por amor do Pai, vem e os homens o rejeitam. E é nesse sentido que Hebreus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A grande pergunta é: sobre quem está fundamentada a nossa vida espiritual, a nossa salvação? Algumas pessoas pensam que a nossa salvação está fundamentada sobre os nossos méritos. Eu tenho que fazer por onde para ser salvo? Eu tenho que merecer minha salvação. E até um ditado popular que algumas pessoas que não conhecem a Bíblia dizem: está na Bíblia, vamos dizer, faça o seu melhor e Deus vai te ajudar. Você faz uma parte, Deus faz outra. Deus entra com a graça e você entra com a fé. É uma parceria entre você e Deus. Você faz uma pergunta assim: você já chegou a um ponto na sua vida espiritual em que, se você morresse hoje, você teria certeza de que iria para o céu? Falar: se Deus achar que eu mereço. É a resposta que a pessoa dá. Eu acho que lá, se Deus tiver misericórdia de mim, assim, e achar que eu fiz por onde, então Ele vai me dar a vida eterna. São pessoas que entendem ou acham que a sua salvação está baseada em quê? Nas suas obras, os seus méritos. O fundamento da sua salvação é Ele mesmo, sua autojustiça. E aí Pedro está dizendo o seguinte: você quer crescer espiritualmente? A primeira coisa que você tem que entender é que Ele, Jesus, é a pedra que vive, é o fundamento, é o alicerce. Paulo diz isso: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, sobre quem você está construindo a sua vida espiritual. Mas vamos ao quarto ponto aqui, para a gente entender o que é crescer espiritualmente. Primeiro, a posição de Cristo. Agora vamos entender a nossa posição em Cristo. Ela é orgânica. Vamos dar uma olhadinha nos versos 5 a 8. Vamos ler juntos? Vamos lá? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então vamos entender algumas coisas aqui. Cristo é a pedra que vive. Então preste atenção no artigo definido: a pedra. Só notinha de rodapé agora, só notinha de rodapé. Às vezes a gente encontra isso em música, em hinos, em cânticos, nas orações, nas pregações, e nós precisamos apurar isso.
Você, ao se referir a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, você precisa usar artigo definido. Por exemplo, o nosso Deus é um Deus de amor. Qual o problema dessa frase? Se ele é um Deus de amor, a minha frase na língua portuguesa está querendo dizer o quê? Tem outros deuses de amor também. Senhor, graças te dou porque tu és um Deus maravilhoso. Bom, a minha intenção está boa, mas a minha frase está errada. Ele não é um Deus maravilhoso, porque se eu digo que ele é um Deus maravilhoso, estou dizendo que tem outros deuses maravilhosos. Então, ao dirigir-se a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, você precisa ser específico. Ele é a pedra que vive, ele não é uma pedra que vive, ele é a pedra. Ele não é um Salvador, ele é o Salvador. Ele não é um Senhor, ele é o Senhor. Ele não é um Deus, ele é o Deus vivo e verdadeiro. Então, repagine as suas orações, para que você, ao dirigir-se a Deus, não se dirija com artigo indefinido. Porque você pode, claro, você está bem intencionado, mas o seu vernáculo, a sua gramática, a sua expressão não está correta. Agora notem quem somos nós. Versículo 5, também vós mesmos com pedras que vivem, agora está usando no plural. Ele é a pedra que vive. E qual o lugar dessa pedra que vive? É a pedra de esquina, é a pedra fundamental, é a pedra do alicerce, e sobre o alicerce outras pedras vão sendo colocadas no edifício. Então, quem nós somos então? Pedras que vivem. A nossa relação com Cristo, embora a metáfora pedra não nos sugira vida, mas a palavra que vive e vivas traz a ideia de que a nossa relação com Cristo é o quê? Orgânica. Orgânica. Na mesma palavra de João 15, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Ou seja, a mesma seiva que vem do caule, que vem da videira, é a mesma seiva que vai para os ramos, para que eles tenham vida e para que eles frutifiquem. Então, a nossa vida é a vida de Cristo em nós. Nós estamos nele, ligados a ele, organicamente entrelaçados com ele. É isso que Pedro está nos mostrando. Mas nós somos outra coisa. Olha que como Pedro mistura as metáforas, as imagens. Também vós mesmos com pedras que vivem sois edificados o quê? Casa espiritual. Então agora passa da pedra particular para a casa, para o edifício, para o templo. Quem nós somos então? Nós somos o quê? Casa espiritual. Na linguagem do apóstolo Paulo, nós somos o santuário do Espírito, o templo do Espírito. Agora notem vocês que além de pedras que formam o templo, agora Pedro está dizendo que você e eu somos a morada de Deus. Vamos entender bem isso aqui. Quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,17 ou 1 Coríntios 6,19, nós somos o santuário do Espírito, nós precisamos entender o que ele está querendo dizer. Porque quando falava-se do santuário, o santuário ele tinha 3 departamentos ou 3 áreas. Ele tinha o lugar, o pátio, que era aberto, ele tinha o lugar santo, onde tinha lá a mesa com os pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso, e tinha uma cortina enorme que separava esse lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, e onde a glória de Deus se manifestava. Quando Paulo diz que você é o santuário do Espírito, você é a casa
espiritual, você é a morada de Deus. A palavra lá não é santuário, a palavra lá no grego é santo dos santos. Então você não apenas é morada de Deus, mas você é o local onde a glória de Deus se manifesta. Nas palavras bíblicas, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós respeitamos essa casa, esse templo, foi construído com um propósito específico, culto e adoração a Deus. Porém, o santuário onde Deus habita é seu corpo, é a sua vida. Agora, o que eu estou querendo trazer à tona aqui é o seguinte: às vezes nós respeitamos mais essa casa física, onde nos reunimos, do que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se eu estou falando em crescimento espiritual, eu preciso compreender que o meu corpo é a habitação de Deus. Mas tem mais. Olha como ele passa para outra figura agora. Versículo 5: sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então você agora, além de pedras vivas, além de casa espiritual, você também é o quê? Sacerdócio santo. Bom, quem entrava lá no santuário para oferecer sacrifícios? Sacerdote. Quem podia entrar no Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Agora ele está dizendo o seguinte: depois que Cristo morreu, o que aconteceu quando ele morreu? O véu rasgou, de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Não foi obra do homem, foi obra divina. Mas o que significa que o véu rasgou? Quem pode me dizer o que significa isso? Acabou a separação de? Isso. Não tem mais necessidade de que alguém represente você diante de Deus. Não precisa mais você ir ao pastor, ao missionário, ao sacerdote, ao sumo sacerdote, para que ele então leve o sangue para expiar os seus pecados. Cristo fez o sacrifício perfeito, o véu rasgou, agora todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Não tem mais classe sacerdotal. Louvado seja Deus. E às vezes nós, irmãos, ainda nutrimos essa ideia de que não existe o sacerdócio universal dos crentes. Quer um exemplo? Quantas pessoas que acham que fulano ou beltrano, seja o pastor, seja o missionário, seja a irmã fulana de tal, precisa orar porque aquele irmão tem oração poderosa? Essa ideia ainda existe na igreja? É a ideia de que existe alguém com mais acesso. Deus tem muitos filhos, mas Deus não tem filhos prediletos. Se você está em Cristo, você é justo. Você foi justificado. O que a Bíblia diz? Muito pode por seus efeitos a súplica do justo. Todos nós temos livre acesso. Eu, como pastor, às vezes tinha dia que tinha 3, 4 aniversários de criança no sábado. Eu tinha que ir nos 4, porque se eu não chegasse para fazer a oração nem do pastor auxiliar valia. É a ideia de que não existe o sacerdócio universal do crente. O irmão lá não pode orar, o presbítero também que está lá não ora, mas tem que chegar alguém para orar, que é o sacerdote, entendeu? E do titular ainda. Nós cultivamos ainda essa ideia de que nós não somos sacerdotes. Perceberam isso, irmãos? Então nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos ser crentes maduros. Todos nós somos sacerdotes santos. Agora notem vocês que tipo de sacrifício nós devemos oferecer. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em nosso nome.
Não, em nome de Cristo. Então preste atenção nisso. Nós não temos mais sacerdotes para nos representar humanos, mas nós temos o grande sumo sacerdote. Você tem livre acesso à presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando você ora, aquela frase finalzinha da oração não é uma fórmula mágica. Em nome de Jesus, amém. Por mais bonito que você orou, não são suas palavras bonitas que recomendam a sua oração. O que recomenda a sua oração é você dizer em nome de Jesus. Lembra lá da oração de Daniel capítulo 9? Nós não lançamos a nossa súplica fiados nas nossas justiças. Não é porque você é um crente muito especial, não é porque você é um crente muito piedoso, não é porque você é alguém muito poderoso, nada disso. As nossas orações sobem a Deus como ofertas e sacrifícios agradáveis, porque elas são feitas em nome de Cristo. É por causa dele, é nos méritos dele, é que nós somos sacerdotes, ou sacerdócio santo. Agora vamos olhar outra coisa importante aí, versículos 6 a 8 destaca: nós somos crentes em Cristo, e faz um contraste entre crentes e descrentes. Olha aí comigo, versículo 6: por isso está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então ele está dizendo aqui uma coisa importante. Ele está falando de crentes e de descrentes. Deus pôs em Sião uma pedra, que ele chama de angular, de eleita, de preciosa. Quem é essa pedra? Jesus Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte: quem nela crer, ou seja, quem crê em Jesus, não será de modo algum o quê? Vergonhado. Por quê? Porque para vós outros que credes, essa pedra é o quê? A preciosidade. Ela não é preciosidade, ela é a preciosidade. As palavras de Jesus é como você encontra um grande tesouro e vai lá vender tudo que você tem para adquirir aquele tesouro. Ou encontrou uma pérola de grande valor, você vai lá, vende tudo para adquirir aquela pérola de grande valor. Jesus é a preciosidade. Você gosta da sua casa, você gosta do seu carro, você gosta do seu apartamento, você gosta dos seus bens materiais, você gosta da sua conta bancária, você gosta dos seus diplomas, você gosta da sua posição na sua empresa, você gosta do seu prestígio pessoal, pois tudo isso não é a preciosidade. A preciosidade é Jesus. Ele é o seu maior bem, ele é a sua maior riqueza, ele é a sua maior herança, ele é a sua maior bênção, ele é melhor que todas as bênçãos que você tem, ele é a preciosidade. E se você crer nele, você nunca vai ser o quê? Envergonhado. Existe a possibilidade de você crer em Jesus, chegar lá, dar tudo errado no final? Você creu em Jesus, mas chegou lá, você foi condenado a si mesmo? Você creu em Jesus, mas perdeu a salvação no meio do caminho? Não há contrato de risco com Jesus. Pode dar certo, mas pode não dar certo. Pode funcionar, mas pode não funcionar. Pode ir muito bem um tempo, depois degringolar tudo e cair tudo por terra. Não existe essa chance, não existe essa possibilidade. Se você crer nele, você nunca vai ser envergonhado. Ele dá garantia plena e absoluta. Numa linguagem bíblica, quando você creu nele, ele deu para você um penhor. Qual o penhor? Espírito Santo, como garantia de que ele que começou a obra em você vai completar essa obra até o dia final. Não tem possibilidade de dar errado. Agora, quando Deus põe essa pedra eleita, preciosa, a pedra de esquina, e alguém rejeita essa pedra,
essa pedra vira o quê? Pedra de tropeço e rocha de escândalo. A ideia de pedra de tropeço e rocha de escândalo é a seguinte: é quando você está caminhando e dá uma topada numa pedra. Quando você dá uma topada na pedra, você se arrebenta a ponta do pé e cai lá no chão. Mas rocha de escândalo, a ideia é de você estar caminhando e rola uma grande pedra em cima de você, esmaga você. Essa é a ideia. Ou seja, ninguém fica neutro em relação a Jesus. Ou ele é seu fundamento, ou você é arrebentado por ele. Porque, na verdade, a causa da condenação lá no final não vai ser suas obras, vai ser o fato de você ter rejeitado a Cristo. Quem nele crê está salvo, quem não crê já está condenado. As obras vão ser apenas graus de condenação, ou para o crente, graus de recompensa, que são os galardões. Então não tem como o homem se livrar de Cristo, não. Rejeitou a Cristo? Rejeitei, ok, mas ele vai esmagar você. Vai ser uma rocha de escândalo, de ofensa, vai rolar em cima de você. E não tem mais como fugir, porque ele que hoje é o advogado, amanhã vai ser o juiz. Seu juiz. Pois bem, vamos ao quinto ponto. A nossa identidade espiritual é clara. Agora vamos todos ler o versículo 9, por favor. Vamos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja você que Pedro vai reunir no verso 9 uma série de informações e de declarações de identidade. Quem nós somos? Em primeiro lugar, nós somos o quê? Raça eleita. Quando ele diz raça eleita, porque nós somos mais que um. Ele comprou com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Então, dentre as muitas nações, Deus forma uma nação. Nós somos estrangeiros entre as nações, porque das muitas nações, nós somos a nação de raça eleita. Somos cidadãos dos céus, aqui. Nossa pátria não está aqui. Nossa casa permanente não está aqui. Nosso lar permanente não está aqui. Então, nós somos uma raça eleita. Agora, quem nos elegeu? Deus o Pai. Quando nos elegeu? Antes da fundação do mundo. Em quem nos elegeu? Em Cristo Jesus. Com que propósito nos elegeu? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, em amor. Então entenda uma coisa: se você hoje está em Cristo, significa que você foi eleito por Deus o Pai. Mas mais do que isso, quem nós somos? Olha o versículo 9: somos sacerdócio real. Bom, agora agregou mais uma expressão. O que significa real? Significa realeza. Então, lá no passado nós tínhamos rei, sacerdote, profeta. O único que ocupou esse tríplice ministério de forma plena foi Jesus Cristo. Jesus Cristo era tanto rei quanto sacerdote. Agora, Pedro está nos informando que você e eu somos muito mais do que sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. Não só temos livre acesso a Ele, mas somos reis. Vamos reinar. Temos uma posição de honra, mais do que de sacerdócio, também de honra, de realeza. Somos sacerdotes reais. Somos filhos do Rei dos Reis. Somos príncipes. Vocês são princesas.
Mas mais, o que nós somos mais? Nação santa. Então preste atenção, se nós fomos tirados de todas as nações, porque fomos comprados, nós somos uma nação santa. E significa o seguinte: nós somos uma nação diferente. A palavra santo tem dois significados no grego: separado e diferente. E aí traz a ideia então de pureza. Mas quando você é nação dentro de nações, você é uma nação separada e você é uma nação diferente. Aqui que estava dizendo no começo: seus valores não são os mesmos, seus princípios não são os mesmos, seus hábitos não são os mesmos, seus costumes não são os mesmos, seu linguajar não é o mesmo, a sua maneira de viver não é o mesmo, a sua maneira de criar a família não é a mesma. Você é regido por outros valores, porque embora você esteja entre as nações, você é um peregrino, você é na linguagem do capítulo 1, você é o quê? Forasteiro da dispersão. Você está aqui, mas não é daqui. Você vive em santidade, num mundo corrompido e mau. Mas que mais? Nós somos o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. A palavra ciúme é uma palavra na língua portuguesa negativa, né? Sempre negativa. Mas ela tem um aspecto positivo também. Quando a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós, o que a Bíblia está querendo dizer? Primeiro, que Ele se importa conosco. Segundo, zelo por nós. Zelo por nós. Deus não nos divide com ninguém. Deus não deixa a gente ser metade dele e metade do outro. Deus não abre mão de ter você por completo. Você é dele, completamente dele, exclusivamente dele. Ele fez uma aliança com você: eu sou o seu Deus, você é meu povo. Acabou. Agora, vamos pensar noutra imagem aqui: propriedade exclusiva de Deus. O que dá valor a você e a mim é o fato de você ser propriedade exclusiva de Deus. Você é herança de Deus. Você é a riqueza de Deus. Eu, quando vou visitar museu, eu não sou tão apaixonado por museu, não, preciso confessar isso. Mas de vez em quando eu vou. Eu vejo algumas coisas que em si mesmas elas não têm valor intrínseco nenhum. Nenhum. Às vezes é uma roupa, às vezes é um calçado, às vezes é uma bengala, às vezes é um objeto pessoal. Por que aquilo tem valor? Ou por que aquilo está no museu? O que pertenceu a alguém que a história considerou uma pessoa muito importante. E aí que tem valor. Então, em mim mesmo, eu tenho valor nenhum. Sou um vaso de barro. E eu diria até barro ruim, viu? barro de péssima qualidade. Mas o que está dentro de mim, a presença de Deus, é um tesouro incalculável. Mas como Deus me comprou, e eu sou dele de duas formas: eu sou dele porque ele me criou, e eu sou dele porque me comprou. Eu sou propriedade exclusiva dele, e ele tem zelo por mim. Então eu sou propriedade exclusiva dele. Quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Então você é precioso para Deus, porque você é propriedade exclusiva dele. Essa é a linguagem de Pedro. Bom, mas para que você é tudo isso? Olha aí no versículo 9, a parte B. Vamos lá? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todo aquele que foi chamado por Deus para a salvação é um enviado de Deus para a proclamação. Não tem exceção aqui. Você e eu somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
com o propósito de fazer o quê? Proclamardes. Proclamar o quê? As virtudes, os atributos, as qualidades, o caráter, a pessoa, as grandes obras de Deus e o ser de Deus. Você proclama quem Deus é, as virtudes de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí você entende outra coisa: você não proclama um Deus de segunda mão, você proclama o Deus vivo, que mudou a sua história, que arrancou você das trevas, que colocou você na luz, que perdoou os seus pecados, que deu para você um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, aquele que resgatou você da casa do valente, da potestade de Satanás, do império das trevas. Oh, irmãos amados, quem foi tirado do fogo não pode ficar passivo diante daquele que está ainda lá no cativeiro, na escravidão, no pecado, na morte espiritual. Você e eu precisamos ter pressa e paixão para fazer isso. Pressa e paixão para fazer isso. Mas eu quero concluir. Veja você, qual é a motivação de pregar essa mensagem? Pode ler o 10 comigo? Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bom, eu devo pregar com a seguinte motivação: é que esse Deus Todo-Poderoso, Ele fez uma obra em mim. Eu não era povo, agora sou povo. Eu estava perdido, eu fui achado. Eu estava morto, e eu revivi. Eu era escravo, agora sou livre. Eu estava cego, agora eu vejo. Eu não entendia as coisas, agora o meu entendimento foi aberto. Eu estava indo para o inferno, agora eu sou cidadão do céu. Eu vivia escravo do pecado, da carne, do mundo, do diabo, agora eu sou servo de Deus. Ora, aquilo que Deus fez em mim me motiva agora a ir adiante e levar esta mesma mensagem e compartilhá-la com outras pessoas. Eu não era povo, agora sou povo. Eu não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcancei misericórdia. Então, quem alcançou misericórdia precisa ser instrumento da misericórdia. Qual é a motivação nossa? Medo ou gratidão? Gratidão. Gratidão. Então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Que nós possamos demonstrar para o mundo que nós fomos alcançados por esta grande salvação, porque Deus nos escolheu, que Cristo morreu por nós, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus que está em nós. Nós agora somos sacerdotes reais, somos povo santo, e Deus tem zelo por nós, e Deus quer que você anuncie agora as virtudes dele para o mundo inteiro, não com medo, com gratidão por aquilo que ele fez por você.